Bom dia, graça e paz do Senhor. Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês sobre a diferença entre confissão e arrependimento. A confissão nada mais é do que você pedir desculpas, né? E o pedir desculpas é algo muito natural, é algo que a gente faz constantemente sobre muitas situações, sobre várias causas, sobre várias questões. Mas o arrependimento é algo mais profundo, né? A verdadeira confissão, ela é algo que vem de dentro, né? Porque o fato da gente ficar pedindo desculpas, ficar dizendo sinto muito, eu errei, né? Mas que na verdade nós não admitimos verdadeiramente nenhuma falha em nós, né? E vira um costume pedir desculpas. Mas a verdadeira confissão, ela significa admitir em detalhes, sabe? Não é você fazer uma confissão por atacado, Senhor, perdoa-me por todos os meus pecados. É você detalhar aquilo que você tem feito que não tem agradado a Deus. É você dizer para o Senhor detalhadamente como tem sido as suas falhas, como tem sido as suas fraquezas, como tem sido a sua dificuldade em obedecer, a sua dificuldade em adorar o Senhor. Porque adorar o Senhor, se arrepender dos seus pecados, é algo muito mais profundo, né? A verdadeira confissão em arrepender-se de fato significa se entristecer profundamente e fazer qualquer coisa que possa ser feito para que você possa mudar a sua atitude, né? É você se arrepender a um ponto de fazer o que for necessário para impedir que aquilo se repita. Davi, ele errava muito, mas ele tinha algo que agradava o coração de Deus, porque quando ele se arrependia, ele poderia cometer outros pecados, mas o arrependimento dele era tão verdadeiro que aquilo pelo qual ele pedia perdão, realmente ele se arrependia e ele não repetia mais aquele erro. E é isso que nós precisamos entender, que quando nós pedimos perdão ao Senhor, nós temos que mudar as nossas atitudes, nós temos que agir de forma a agradar o coração de Deus e para que Ele possa agir em nosso favor, para que Ele possa ver em nós um arrependimento profundo, né? E que Ele veja em nós esforços para que nós venhamos ser diferentes, para que nós venhamos agradar o coração do Senhor. Nós vivemos dias em que o evangelho tem sido muito pesado, em que o evangelho as pessoas estão carregando como um peso, e não é isso que o Senhor quer. O Senhor, Ele quer uma adoração verdadeira. O Senhor, Ele quer que nós venhamos nos entregar para Ele, assim como Ele se entregou por nós. A entrega dele foi profunda, foi verdadeira e foi completa, né? Não foi pela metade. Então, a adoração ao Senhor requer de nós essa entrega por completo. Você não pode carregar nas costas um evangelho pesado. Você não pode servir a Deus por obrigação. Nós temos que servir ao Senhor por amor, né? Por adoração, pelo instinto adorador que nós temos. Adore ao Senhor, confesse a Ele, diga para Ele onde tem sido a sua dificuldade, onde tem sido aquilo que você não está conseguindo, sabe? Exponha para Ele. O nosso Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus que entende a minha e a tua dor. A gente não precisa ficar buscando a rodeios como a gente faz com as pessoas. Deus, Ele nos entende, Ele sabe o que nós precisamos. A gente precisa somente clamar a Ele, a gente precisa somente dizer a Ele, né? Aqui em 2 Samuel 24:10 diz assim: depois que Davi fez um censo, sua consciência começou a incomodá-lo. Ele disse ao Senhor: pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe meu pecado, ó Senhor, pois cometi uma grande insensatez. Ele sabia que ele tinha errado. Ele pediu perdão para o Senhor porque ele sabia que não deveria ter feito aquilo, né? E ele confessou ao Senhor. Ele pediu que o povo não fosse castigado por causa de um erro que ele cometeu, né? E o Senhor, ele agiu com misericórdia porque ele conhecia a oração sincera e verdadeira que Davi fez. Deus, ele conhece você. Ele sabe quando você está sendo sincero, Ele sabe quando você está orando apenas por orar, quando você está falando com Deus apenas por falar. Então, essa é a diferença entre o arrependimento e a confissão. A
confissão, a gente faz, pede desculpas, pede perdão, mas o arrependimento, ele vem de dentro. O arrependimento, ele é algo que faz o nosso coração se mover para fazer o impossível, para que a gente não cometa mais aquele mesmo erro, para que a gente não faça mais aquilo que desagradou o Senhor. Mas a confissão e o arrependimento não anula as consequências dos nossos pecados, né? Lembre-se que o perdão do Senhor virá, mas isso não vai anular as consequências daquilo que a gente faz. Nós precisamos sofrer as consequências para que haja o temor do Senhor, para que a gente possa ver que os caminhos que nós trilhamos, aquilo que nós fazemos, é necessário que a gente pague um preço por ele, né? Não é porque Deus é ruim, não é porque Ele quer o nosso mal, mas é como filho. Quando nós corrigimos os nossos filhos, nós damos para ele uma disciplina, para que ele aprenda, para que quando ele for novamente fazer algo, ele lembre-se que ele sofreu uma consequência por aquele erro. Então nós precisamos aprender a lidar com as consequências dos nossos erros. Não podemos nos entristecer, não podemos achar que o Senhor ele não vai olhar para nós. Nós temos que entender que o Senhor ele vai estar conosco em todos os momentos, que Ele vai nos ajudar a lidar com a situação, que Ele vai nos ajudar a lidar com o problema, assim como Davi, ele aprendeu a lidar com o problema dele. Ele sabia que ele precisava reconhecer o seu erro e passar pela consequência do seu erro. Então, a confissão do pecado, ela traz para nós aquele arrependimento genuíno, né? Quando nós confessamos ao Senhor detalhadamente o nosso erro, o nosso pecado, né? Nós temos que aprender a pedir também a Deus que nos mostre qualquer pecado que precise ser confessado, porque muitas vezes a gente fica tão habituado com as coisas erradas, com as coisas que desagradam a Deus, que a gente esquece das pequenas coisas. E as pequenas coisas também precisam ser mudadas, as pequenas coisas também precisam ser confessadas, né? Então ore ao Senhor, peça para Ele que Ele te mostre, né, aquilo que ainda está em oculto, aquilo que você ainda não confessou, aquilo que às vezes nós achamos que é comum, que é natural. E na presença de Deus, o natural é adorá-lo, o natural é se arrepender, o natural é mudar as atitudes, é ter mudança de caráter. Deus, Ele está sempre a postos para nos ouvir, né? Ouça a voz do Espírito Santo de Deus, entregue-se a Ele, deixe que Ele conduza a sua vida pelo caminho correto, né? Davi, ele errou e ele pediu ao Senhor pelo perdão dele. Ele disse que foi insensato diante de Deus. E nós precisamos reconhecer a nossa insensatez diante dele. Que o Senhor ele venha ter misericórdia da nossa vida nessa manhã. Que Ele venha ouvir a nossa voz. Que Ele venha entender que o nosso coração está arrependido e que a gente quer uma mudança de caráter. E que nós queremos a presença do Senhor. Que nós queremos nos entregar por inteiro a Ele. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida nessa manhã. Que Ele te dê um dia de paz abençoado em nome de Jesus. Senhor, nós entramos em Tua presença em oração nesse momento para Te pedir a Tua graça e a Tua misericórdia, que é o favor imerecido. Nós não merecemos, Pai, a Tua misericórdia, mas age, Senhor, na nossa vida. Pai, nesta manhã nós confessamos os nossos pecados, nós queremos dizer a Ti, perdoa-nos, Senhor. Nós queremos detalhar aquilo que temos feito que não tem Te agradado. Ouve a nossa voz, perdoa o nosso pecado, cura as nossas feridas, sara as nossas dores, Pai. Que nós venhamos ter um encontro pessoal contigo, Pai, que o Teu Espírito Santo venha agir de impacto ao nosso coração e que nós venhamos entender qual perfeita e agradável é a Tua vontade para a nossa vida. Nós venhamos nos confessar diante de Ti e que nós venhamos, Pai, ter um arrependimento genuíno, um arrependimento que nos faça, Pai, entender e acreditar que o Teu caminho é o melhor caminho, que o Teu amor é o melhor amor. Que nós venhamos, Espírito Santo de Deus, fazer o impossível para que venhamos agradar o Teu coração. Guarda a nossa vida diante do Senhor. Dá-nos um dia abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. E graças a Deus.